Em cerimônia bizarra, presidente da República, juízes e autoridades falam de um pretenso golpe para golpearem a liberdade no Brasil. Antes, um recado sobre liberdade real. Cristina Grêmio publicou um livro revelador, extraordinário e assustador sobre os presos do 8 de janeiro. Se você assinar agora mesmo a Gazeta do Povo, você vai ler o livro de graça. Digite www.gazetadopovo.com.br/8 de janeiro e pague apenas R$1 por todo o conjunto de conteúdo da Gazeta do Povo e leia o livro. Falaram em democracia e ao mesmo tempo ameaçaram pessoas por pensarem e agirem. Falaram numa tentativa de golpe para golpearem a liberdade. Falaram em liberdade, mas ameaçaram censurar as redes sociais, o único espaço de liberdade que ainda resta ao povo brasileiro. Esse, o resumo da tal festa da democracia que condenou a suposta tentativa de golpe do 8 de janeiro do ano passado. Desde então, por causa da invasão de um grupo de baderneiros, pessoas, influenciadores, cidadãos comuns, têm sido censurados, perseguidos, arruinados financeiramente e até mesmo presos por supostos crimes e outros crimes criados, tirados da cabeça de juízes que se comportam como verdadeiros carrascos. Para isso, a velha narrativa: 4.000 pessoas que invadiram os prédios dos 3 poderes, sem armas, sem plano, sem apoio político, estratégico ou militar, seriam conspiradores para a abolição do Estado Democrático de Direito. Seriam terroristas e assassinos em potencial, comparados a nazistas. Exagero? Então ouçam as próprias palavras do ministro Alexandre de Moraes. Todos, absolutamente todos, aqueles que pactuaram covardemente com a quebra da democracia e a tentativa de instalação de um estado de exceção serão devidamente investigados, processados e responsabilizados na medida de suas culpabilidades. Apaziguamento também não representa paz nem união. Um apaziguador, como lembrado pelo grande primeiro-ministro inglês Winston Churchill, é alguém que alimenta um crocodilo esperando ser o último a ser devorado. A democracia brasileira não admitirá a ignóbil política do apaziguamento, cujo fracasso histórico já foi amplamente demonstrado na tentativa de acordo do então primeiro-ministro Chamberlain com Adolf Hitler. A forma mais perversa de criar ódio ou destruir um inimigo é fazer com que a população o veja como um criminoso, como um nazista. Se o sujeito é percebido como um assassino, um genocida, um monstro nazista, você o nivela a um ser abjeto, imundo. É esta a ideia de Alexandre de Moraes ao se referir a senhoras portando bíblias em quartéis, ou mesmo a pessoas que foram ingenuamente protestar em Brasília, ou mesmo a pessoas que criticaram o STF, ou mesmo criticaram o processo eleitoral parcial do ano passado. Notem bem, o ministro se refere a todos que pactuaram financeiramente, incentivaram ou instigaram o que houve no 8 de janeiro de 2023. Por todos, pode-se ler qualquer um que tenha expressado sua indignação com a soltura de Lula da cadeia, por exemplo, com a postura parcial do TSE durante as eleições, com a censura e o bloqueio de contas bancárias de jornalistas. Por todos, pode-se contar um motorista de ônibus que transportou aquelas pessoas a Brasília e até mesmo um cidadão comum que tenha postado sua indignação com a eleição de Lula numa rede social. Não haveria paz para estes todos, a quem o ministro Alexandre de Moraes compara a criminosos nazistas. Mas o festival de exageros e mentiras assombrosas não para por aí. O presidente Lula aproveitou a festa macabra do suposto golpe que celebra a perseguição, a censura, a prisão arbitrária para fazer política mentirosa, comparando seus adversários políticos a tiranos assassinos. Se a tentativa de golpe destruídos, a vontade soberana do povo brasileiro, expressa nas urnas, teria sido roubada e a democracia teria sido destruída. A essa altura, o Brasil estaria mergulhado no caos econômico e social. O combate à fome e à desigualdade teria voltado à estaca zero.
Nosso país estaria novamente isolado do mundo e a Amazônia em pouco tempo reduzida a cinzas para a boiada e o garimpo ilegal passarem. Adversários políticos e autoridades constituídas poderiam ser fuzilados ou enforcados em praça pública, a julgar por aquilo que o ex-presidente golpista pregou em campanha e seus seguidores tramam nas redes sociais. Todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos. Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo. Lula cria uma série de mentiras e suposições absurdas da instalação de uma tirania caso ele não ganhasse as eleições, para justificar a tirania instalada durante o seu governo. Se não há hoje pessoas fuziladas e enforcadas em praça pública, há realmente pessoas presas, censuradas, exiladas, com contas bancárias bloqueadas e até um homem preso morto na prisão sem o devido julgamento. Projeção espelhada. Lula acusa os outros da ditadura que seu governo, em parceria com parte do judiciário, exercem hoje no Brasil. Inversão da realidade. Golpe de fato foi sua saída da prisão. Seu perdão. O perdão a um corrupto condenado. Perdão que ele não quer dar a adversários políticos inocentes para se tornar presidente e voltar à cena do crime, como disse o hoje vice-presidente Geraldo Alckmin. E não basta a prisão, a perseguição, a ruína. Eles querem o domínio completo da opinião pública. Eles querem sufocar toda a liberdade, sufocar a liberdade das redes sociais, sob o pretexto de criminalizar a voz popular. Nós, democratas, não podemos compactuar com a continuidade dessa ausência de regulamentação. O passado ensina o futuro. Nós precisamos regulamentar o maior instrumento de poder e de corrosão à democracia hoje existente, que é a desinformação via as redes sociais. Não podemos ignorar o poder político das redes sociais como o mais novo e eficaz instrumento de comunicação de massa e desinformação massiva pelas práticas desses grupos extremistas. Comparam, sem deixar claro, a liberdade do povo a extremismo. Comparam, sem deixar claro, a indignação a crime. Traficantes soltos pela justiça. Criminosos reais soltos pela justiça. Mas a inclemência raivosa e plena de discurso de ódio real vai contra quem se coloca politicamente contra o regime persecutório em que vivemos, para regular e censurar o último espaço de alguma liberdade que o brasileiro ainda tem no Brasil, a internet. Eles têm perseguido pessoas, têm perseguido a liberdade. Eles querem reescrever a história, calar e prender a liberdade. Tudo isso estão fazendo e tudo isso ameaçaram fazer 8 de janeiro deste ano de 2024, a data em que no Palácio do Planalto se deu a festa do golpe real contra a real democracia, a festa do golpe contra a real liberdade no Brasil. E reiterando, assuma a liberdade de consciência e assine a Gazeta do Povo e leia o livro de Cristina Grêmio sobre a verdadeira história censurada do 8 de janeiro. Assista ao próprio depoimento da jornalista. 8 de janeiro, histórias que precisam ser conhecidas. Um ano após centenas de pessoas serem presas nos atos de vandalismo em Brasília, eu resolvi publicar, junto com a Gazeta do Povo, 4 relatos de brasileiros que foram mantidos na prisão durante meses. Uma dessas pessoas sequer estava em Brasília naquele dia. O conteúdo inédito está em um novo e-book da Gazeta. Esse trabalho jornalístico único no Brasil é fruto de entrevistas que eu pude realizar ao longo do último ano com personagens do 8 de janeiro. São relatos duros, agora compilados para revelar o que nenhum outro jornal teve coragem de mostrar. Para ter acesso exclusivo ao e-book é só assinar a Gazeta neste momento.
Você já começa com um desconto especial, pagando apenas R$1 por mês nos primeiros 3 meses. Clique no link e não perca o lançamento. Mostre que o nosso país não vai esquecer o que o Marcos, a Roberta, o Gilberto ou a Tatiane tiveram de enfrentar. Eu aguardo você. Esse livro está à venda por R$ 29,90 na Amazon e você pode ter acesso gratuito assinando a Gazeta do Povo por apenas R$1 nos 3 primeiros meses. Para receber esse material, ter acesso às colunas da Cristina, do Alexandre Garcia, minhas, do Deltan Dallagnol, do Constantino e inúmeros e tantos outros colunistas e a reportagens exclusivas, você pode clicar no link da descrição desse vídeo, acessar o QR Code ou acessar o link www.gazetadopovo.com.br/8 de janeiro. Assine já!